Bem-vindo ao canal Escatológico. O mais interessante a respeito dos jesuítas é que o fundador dos Illuminati, Adam Weishaupt, era um deles. Embora o juramento dos jesuítas contenha uma declaração de ódio contra os maçons, contra judeus, contra cristãos, que não seguem o Papa, os jesuítas não se fazem de rogados ao se aliarem aos maçons para a concretização de seus objetivos, haja vista o mimetismo que os caracteriza. Você sabe como é o juramento dos jesuítas? A Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, foi fundada pelo ex-soldado espanhol Ignácio de Loyola para combater as reformas protestantes, seguindo à risca todos os dogmas do Concílio de Trento, o que fez desde a sua fundação oficial em 1540. Enciclopédia Britânica, 9ª edição, artigo Jesuítas. Em 21 de julho de 1773, foi extinta a Companhia de Jesus pelo Papa Clemente XIV, sendo posteriormente restabelecida em 7 de agosto de 1814 pelo Papa Pio VII. Bom, a palavra de Deus, aqui é um trecho do livro, Os Reis que Virão. A palavra de Deus é clara no que diz respeito à trindade satânica que virá a lume: a besta, o anticristo e o falso profeta. Com relação ao falso profeta, está mais do que claro para a maioria dos estudiosos que este será um dos papas da Igreja Romana, que já é hoje uma base dos iluminados da Baviera. Como podemos afirmar isto? Os papas, desde Paulo VI, utilizam uma cruz vergada, que na verdade é um símbolo satânico. Este símbolo transmite a mensagem clara para os que já foram iniciados no ocultismo de que o Vaticano já se encontra sob o poder dos iluminados da Baviera e sob a direção de Lúcifer. Lembrem que durante o governo papal de Paulo VI e de João Paulo II, esse crucifixo vergado foi continuamente apresentado diante do mundo, e principalmente diante de multidões de fiéis católicos que não sabem do simbolismo do citado artefato, um símbolo do anticristo. Então, pela pesquisa que fizemos, este é um símbolo sinistro que foi usado pelos satanistas no século VI e não no século XIII. Então, a partir do século VI, nesse século aí que usaram mais este símbolo, e não o século XIII, como disse no vídeo anterior. Então, um autor católico, ele se chama Pierre Compton, em seu livro The Broken Cross, Hidden Hand in the Vatican, a cruz quebrada, a mão escondida no Vaticano, aspas, esse crucifixo vergado é um símbolo sinistro usado pelos satanistas no século VI, que tinha sido restaurado no tempo do Vaticano II. Era uma cruz vergada ou quebrada, no qual era exibida uma figura repulsiva e distorcida de Cristo, que os bruxos e feiticeiros praticantes de magia negra da Idade Média criaram para representar o termo bíblico da marca da besta. Porém, não somente Paulo VI, mas seus sucessores, os dois João Paulo, carregaram esse objeto e o mostraram para ser reverenciado pelas multidões, que não tinham a menor ideia que representava o anticristo. Bom, a última parte do juramento dos jesuítas, no começo, aquele que jura, ele fala, eu, fulano de tal, invoca Deus Todo-Poderoso, Maria, os santos, os anjos, as autoridades do Papa, etc. E
ali ele esconjura judeus, heréticos, né, todos aqueles que não se submetem, né, à autoridade do Papa, os maçons, né, todos os ligados à reforma, etc. Todos os que não seguem a autoridade papal como hereges, né, como malditos. Então o final é assim: eu declaro ainda, e eu prometo que quando a oportunidade se apresentar, eu farei uma guerra incessante, secreta ou aberta. A guerra pode ser secreta, uma guerra psicológica, entendeu? Uma guerra secreta. Pela frente a pessoa é de um jeito, por trás se comporta de outro, né? Tenta denegrir a imagem das pessoas, etc. E sair como uma de bonzinho, entendeu? Então essa é uma estratégia bem interessante. Então eu declaro guerra secreta ou aberta contra todos os heréticos, protestantes, maçons, como me ordenarem, para os extirparem da face da terra. Se eles pudessem, eles esterilizavam todos os não católicos, né? Esses jesuítas aí. Então esse aí é o pacto deles, né? E veja só, é que parece até que podia ser até o juramento do Estado Islâmico, viu? Eu não levarei em conta nem a idade, nem o sexo, nem a condição social. E eu aceito enforcar, queimar, destruir, escaldar, esfolar, estrangular, enterrar vivos estes infames heréticos. Eu rasgarei suas entranhas e o ventre de suas mulheres, esmagarei a cabeça de suas crianças contra as paredes, a fim de aniquilar esta raça repugnante. Caso eu não possa fazê-lo abertamente, eu utilizarei em segredo a taça envenenada, o cordão de estrangulamento, o punhal ou a bala de chumbo, qualquer que seja o grau, a posição, a dignidade e a autoridade das pessoas, sua condição de vida pública ou privada, e como me poderão pedir a todo momento os agentes do Papa, ou o superior da fraternidade do Santo Padre da Sociedade de Jesus. Bom, santo é uma palavra que significa separado, né? Isso é santo para o demônio, separado para fazer a obra do diabo, né? Que o diabo ele é assassino, mentiroso e roubador. Já diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala aqui: por esta afirmação eu consagro agora a minha vida, minha alma e toda a minha força corporal a esta causa. E aí ele cita várias maldições que caiam sobre ele, né? Se fraquejar em sua missão ou der para trás, né? Vocês podem procurar na internet. Eu sugiro aqui o site tabernaculonet.com.br. E aqui eu vou ler uma parte aqui nesse site, né? Que ele fala assim: certas fontes católicas, é claro, colocaram em dúvida a autenticidade deste juramento abominável. Pessoalmente, o autor do site diz: conhecendo a história da Igreja Católica e suas atrocidades passadas, nós estimamos que a existência deste juramento é perfeitamente plausível. Aí ele fala a respeito do Dr. Alberto Rivera, dos arquivos do Congresso, né? E uma coisa interessante que eu achei aqui é o seguinte, que ao que parece, esse juramento, ele esteve em vigor, estaria, né, em vigor até 1974. E como o Papa Francisco ingressou no noviciado da Companhia de Jesus em março de 1958, é bem provável que tenha realizado esse juramento. E aqui é um pacto de sangue, né, a coisa é muito séria, pessoal. Então, vocês aí que apoiam o ecumenismo, né, o Papa, ele quer, não é diálogo, não.
diálogo por enquanto, né? Mas quando tiver a oportunidade de desferir o golpe fatal, ele não vai hesitar. E aí vai dominar sobre todos como, né, o soberano, né? E como usurpador, que essa posição dele exige, né, que ele seja usurpador, porque se autoproclama vigário de Cristo. Vigário, ou vicário, é aquele que está no lugar de. E nós sabemos que quem representa o Senhor Jesus Cristo na terra é o Espírito Santo, né, que pode falar aos corações e pode converter os corações. Bom, o que é incontestável é que uma organização como a Igreja Católica, que procura poder temporal, financeiro e político, e também domínio religioso, serve não à verdade da palavra de Deus, mas infelizmente à mentira de sua própria tradição apóstata. Ela não pode contar com o apoio do Senhor Jesus para estender sua ação. É necessário, portanto, instaurar numerosos sistemas complicados e sólidos instrumentos para poder fazer sua enorme máquina religiosa funcionar. De onde vem a necessidade por todo o clero católico de pronunciar juramentos de obediência absoluta ao Papa. Esses juramentos são acompanhados quase sempre de juramentos solenes, pronunciados com recheios de muitas maldições, em caso de não cumprimento. E estes juramentos são pronunciados com desprezo total ao ensino de Jesus Cristo, porque ele afirmou claramente que todo juramento é diabólico. Então todo esse sistema opressivo, né, como fala esse site aqui, Tabernáculo.net, muito interessante, cria numerosos e profundos elos espirituais negativos para todo o povo católico. Somente a graça e a misericórdia de Jesus Cristo podem quebrar estas amarras tão poderosas. Então, oremos, né, para que a influência desses jesuítas, né, seja abrandada, porque o diabo, nosso adversário, cega as pessoas e utiliza essas pessoas para a sua própria destruição. Essas pessoas acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão fazendo a vontade do demônio. Porque nós sabemos que apenas a palavra de Deus é a verdade. E ali está toda a revelação que nós precisamos. Outra coisa é o seguinte: esse site recomenda que estudemos as atividades da Opus Dei, que para ele, sem dúvida, se tornou a sucessão da Ordem dos Jesuítas, como a testa de ferro da Contra-Reforma engajada por Roma. Então muitas são as sociedades secretas, né? E nós sabemos que a palavra de Deus vai se cumprir. Mas é importante alertarmos, né, aqueles que estão indo para o fogo eterno, porque rejeitam a Cristo e desejam apenas religião. Né? Religião que nada pode fazer. Porque a salvação é apenas por Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar. E nos lavar com o poder do seu sangue. Quem nele crê não é julgado. E a Escritura diz bem claro: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Deus nos abençoe.